Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Eu vou falar sobre um assunto que muitos mecânicos vão ficar bravos. Não é para ficar bravo, porque eu tô aqui para dar o benefício da dúvida. Eu tô aqui para contar minhas histórias, minhas experiências. Então é o seguinte, o- eu sempre vi, fiquei 16 anos trabalhando na oficina do meu irmão. Eu sempre vi 99% das vezes que bucha de bandeja estava estourada, pivô está estourado, 99% das vezes o mecânico ele condenava a bandeja. E como eu já falei para vocês, eu aprendi a trabalhar depois de 10 anos na empresa. 2000, não, 2013, de 2013 para cá, eu aprendi a trabalhar. Não, desculpa, de 2009 para cá, quando começou a controlar, eu aprendi a trabalhar. Eu entender como é que funciona mecânico. Não, adianta, não importa se você é uma pessoa que administra oficina, administra pessoas, você não precisa saber nada de carro. Isso não vai elevar o faturamento da sua empresa. Você precisa saber como funcionam as pessoas, que é o que a maioria dos coaches falam por aí, né? Coach fala que você tem que entender o seu cliente. Então, eu como lá ajudava meu irmão a gerenciar, minha irmã também, eu tinha que entender como funciona o funcionário, o colaborador. Eu sempre tentei entender como o cliente funciona. Eu sempre trabalhei errado. Primeiro eu tenho que entender como os meus colegas funcionam, para poder criar estratégia, para poder criar procedimento correto. Então eu sempre vi eles condenando bandeja, bandeja, e eu comecei a fazer orçamento. Eu sempre falei para vocês, eu sempre fiz os orçamentos. Quando eu não sabia fazer, meu irmão fazia, mas quando eu aprendi em 2007, 2006, assim, comecei a comprar distribuidor, tudo mais, direto da fábrica, e aí eu comecei a montar. Então eu fazia o seguinte, foi quando, desde 2009, que a gente adotou, como meu irmão sempre fala, passa para o cliente sempre umas três opções, no mínimo três opções, a não ser que seja um caso extremo, que o cliente peça somente uma marca, que só exista uma marca no mercado, só exista uma empresa no mercado que venda, aí sim. Mas, se não, tente passar no mínimo três opções. E aí eu passava. Eu comecei a perceber isso de 2013 para frente. Eu passava bandeja paralela com pivô. A bandeja paralela, que não é que ela não presta. Tem que tirar esse negócio da cabeça dos clientes que paralela não presta. Estou falando paralela porque ela não fornece para a montadora. Somente isso. Tem Inmetro, tem todas essas certificações do mercado aí. Era uma bandeja não original com pivô. Eu passava mais ou menos por, vamos supor, por R$ 300. E embaixo eu colocava bucha de bandeja original, de marcas originais, mais pivô de marcas originais. Eu passava por 150. E sempre, 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 o mecânico passava bandeja. Só que eu comecei a perceber que ele passava bandeja, ele passava as duas opções para o cliente. Ó, você tem a opção de trocar a bucha e o pivô originais, e você também tem a opção de trocar a bandeja paralela com pivô. Só que sempre, 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 sempre aconteceu isso. Eu tenho provas, de novo, vou repetir. Tudo que eu falo, eu tenho provas no meu WhatsApp, no grupo, de que a gente, de que eles passaram isso para o cliente. A gente tem provas no WhatsApp da oficina, a gente fez backup, lógico. A gente faz backup toda semana. Então, porque eles adoram deletar mensagem, né? Pelo menos adoravam na época que eu estava lá. Eles adoravam deletar mensagem. Passava para o cliente e deletava, passava para o cliente e deletava. Mas vamos lá, isso não é o assunto. E não quero falar mal de ninguém jamais, pelo amor de Deus. Só estou contando histórias. E aí, o que eu comecei a perceber, uma vez eu peguei sem querer, mas foi muito no rabo, assim. Eu ficava na parte de cima que tinha três computadores. E tinha lá embaixo mais dois computadores no pátio. Uma vez eu desci,
Eu desci sem querer, acho que eu fui mexer no Windows, eu fui fazer uma coisa assim, fui atualizar o Windows, fui mexer no painel de controle, eu acho uma coisa assim, fui ver rede, tava caindo toda hora o programa. E aí do nada eu abri o WhatsApp, eu vi uma mensagem chegou e eu abri, e eu comecei a ler a conversa. E eu vi que o orçamento que eu passei pro mecânico não era, eu chutei esse valor de 300, 150, um exemplo, mas por exemplo, ele, só uma suposição. O mecânico ele passou para o cliente que a bucha original mais o pivô era mais caro que a bandeja paralela. E eu fiquei quieto. Eu vi e fiquei quieto. Falei, olha só, eu passo pro cara, eu monto orçamento pro cara para ele passar pro cliente 150, pivô e bucha original, e a bandeja paralela por 300 ele está passando a bandeja paralela por 300 com pivô e a bucha com pivô original por mais de R$ 300. Fiquei quieto. E aí o cliente, óbvio, né? O cliente ele acha, a maioria dos clientes acham muitas vezes que é mais garantido trocar a peça completa. É muito mais garantido. Não, porra, a bandeja, claro, quem é o trouxa de, de, de aprovar só bucha e pivô? Nesse caso, né? Eu comecei a ver, eu falei, olha só, você que é mecânico, você que administra a oficina, você já deve ter entendido por que eles passavam bandeja completa. Primeiro, dá menos trabalho, é mais rápido. Segundo, a chance de dar problemas na bandeja às vezes é menor. Eu não sei nem se é menor, mas por exemplo, se ele troca só a bucha e o pivô e começa a causar problema, barulho de novo, nós vamos questionar o mecânico. Ué, a bucha escapou, pivô, ele vai culpar a bandeja. Não, a bandeja que é ruim. Eu falei para trocar bandeja naquela época. É perigoso até para a oficina, porque sabe que o mecânico pode sabotar. Você coloca uma bucha, se você não lixar corretamente, com a lixa certa, no sentido certo, e não deixar na aspereza certo, deixar eu acho que é aspereza mesmo que fala, o nome tá certo. A bucha ela vai mover, ela vai escapar. A bucha, muitas vezes, em volta dela é de metal. Dá para você dar 4 pontos de solda. A bucha você dá 4 pontos de solda. Para ela não escapar. 4 pontos aqui, vira a bucha, 4 pontos do outro lado. Se der opção, porque às vezes a bucha ela encaixa e aqui atrás é tampado. Você só encaixa. Beleza. Sempre pedimos isso. Quando for trocar bucha de bandeja, dá ponto quando a bucha aceita. Tirando, por exemplo, bucha de bandeja do Fox, que em volta que é de plástico. Não tem como. Mas é por isso que ela já vem com aba. Ela já vem com aba para poder não escapar. Quando é de ferro, dá um ponto de solda MIG. Ou TIG. Beleza. Então, é muito. Eu estou falando alguns pontos, não sei se vocês conseguirem entender, mas para o mecânico é muito mais seguro trocar bandeja, porque se der problema, obviamente vai ser muito mais fácil e rápido e seguro ele falar: a culpa não é minha, a culpa é da bandeja, a culpa é da bandeja completa. Já pede a garantia da bandeja completa. Como por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, depois eu volto, se eu esquecer, né? Se eu lembrar, eu volto. Eu passo pro mecânico. Isso, eu tenho provas desse ano, que aconteceram esse ano. Só esse ano aconteceram umas 4 vezes. Montar o orçamento para o mecânico com bandeja paralela, que já vem com bucha e pivô. A bandeja original, você pega uma bandeja de marca muito boa, geralmente a bandeja de marca muito boa, ela não vem com pivô. Ela vem sem o pivô. Então, eu passo orçamento. A bandeja original, R$ 300, sem pivô. Mais o pivô, R$ 50. Supondo, suposição, exemplo.
Bandeja paralela, 200, já com pivô. Ele passa para o cliente, o mecânico, eu já vi alguns mecânicos, algumas vezes, passarem assim. Bandeja paralela com pivô, R$ 400. E ele, sabe o que ele fala? Ele fala que ele passa a bandeja paralela com o pivô. Ele aumenta o preço, ou se ele não aumentar o preço para chegar quase perto da original sem pivô. Na verdade eu estou fazendo uma comparação que não é com bandeja. Ele abaixa o preço, ele diminui, porque a gente sempre na oficina, a gente. Não sei se você. Eu não expliquei, por isso que talvez você não esteja entendendo. É porque na oficina eu monto o orçamento, mas no computador, quando eu deixo no computador, o próprio mecânico, o próprio supervisor, ele já sabe quantos por cento ele pode dar de desconto. Ele já sabe até a margem que eu estou colocando. Ele sabe o custo. E antigamente a gente não mostrava para eles o custo. Ah, a bandeja custa 100, tá vendendo por 300. Antigamente eles não sabiam. Só que a gente começou a ter muita reclamação de um monte de coisa, desculpa. Principalmente desculpa. Então eu e meu irmão, a gente não aguentou mais ouvir desculpa. A gente começou a passar o preço de custo. Como de 2 anos para cá, como a gente monta orçamento na oficina, já mudando de assunto, a gente pega o preço de custo da mão deles. Eles definem quanto que vai colocar de comissão, quanto que não vai, quanto que vai dar de desconto, dane-se. Tá na mão deles, foda-se. Mas vamos lá. Então muitas vezes eles vendiam a peça paralela, muitas vezes ou vamos supor, na verdade eu falei errado, desculpa. A original com pivô separado era mais em conta do que a paralela já com pivô. Muitas vezes acontecia isso. Só que, por quê? Eu não expliquei. Porque a original, a maioria das autopeças por aí, elas não trabalham com bandejas originais. Geralmente, elas trabalham com bandeja, elas até têm no estoque, mas elas falam para o cliente no balcão, quando o cliente vem no balcão, o cliente pergunta, você tem bandeja para tal carro? Tenho, paralela. Já com bandeja, já com pivô. Por quê? Porque depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque muitas vezes, eu com a autopeça que tem lá na oficina, a gente vendia também no balcão, com outras empresas que tem na família, a gente tem muito exemplo disso. A gente comprava de uma autopeça, depois a gente parou, porque começou a comprar de distribuidor, moto, a gente contratou um motoqueiro, moto minha, moto do meu irmão, então a gente não precisou mais comprar de autopeça. A 90% da garantia da maioria das autopeças por aí é de peça que ele vende no balcão direto para o cliente. Não é de peça que ele vende para a oficina. Então, ele vende a peça para o cliente que já vem com pivô, porque se ele tiver garantia, é mais fácil ele pedir para o distribuidor. Porque a chance de dar garantia é muito grande, porque geralmente o cliente troca em casa, aperta errado, assenta errado, faz um diagnóstico errado, então vai estourar. Agora, quando é para mecânico, a chance de dar garantia é menor. Então, deixa eu lembrar o que eu estava falando. Então, vamos lá. Não sei se esse vídeo está ficando confuso, mas se tiver, você me questiona aqui nos comentários. Ele pegava o preço da bandeja original com pivô, que era mais caro, ele pegava a paralela, então essa aqui era mais cara, a paralela era mais cara, a original era mais barato. Ele pegava a paralela, colocava mais barato ou aumentava o preço da original. Ele deixava o preço da paralela lá. Pegava o preço da original, colocava R$ 50 mais caro. Qual que o cliente ia aprovar? O cliente 90%, 99% das vezes aprovava a mais barato. Óbvio. E aí, sabe o que ele fazia? O cliente, ele não só abaixava o preço, ou ele não só aumentava o preço de uma. Nesse caso, ele falava para o cliente assim, ele já avisava, antes do cliente perguntar, ele avisava. Não, essa outra bandeja você pode comprar aqui, que eu garanto. Aí ele falava que garante. É um milagre. É um dos exemplos que acontecem milagres na reposição. Milagre. O mecânico falava que a peça mais em conta presta.
que a peça mais em conta funciona. Que a peça mais em conta não tem tanta diferença com a peça mais cara. Nesse caso, malandramente, espertamente, inteligentemente, ele falava isso. Não, pode comprar mais em conta eu garanto também, marca boa, vende pra caramba, aí nunca a gente teve problema. Porque 99% das peças que muitos mecânicos vendem por aí, quando ele vai vender a mais em conta, ele já fala mal. Ou ele não fala mal, ele fala que a mais cara é melhor, não, a mais cara é original, a outra dá muito problema, nem vende pouco, coloca pouco. Sempre tem essas desculpas, sempre vai ter. Daqui 100 anos eu não vou estar vivo, mas você vai continuar. Você vê esse vídeo, tomara que esteja no YouTube, você vai ter certeza que as desculpas continuarão as mesmas. Carro elétrico, carro híbrido, as desculpas não mudarão, continuarão iguais. Então, gente, esse vídeo está ficando longo. Para fazer, que nem eu falo, eu sou prolixo, eu sou um pouco prolixo. Então eu falo muito, tento deixar muito explicado as coisas. Então toma cuidado. Às vezes é melhor você, para o mecânico fazer um diagnóstico completo, se você fala para o mecânico assim, olha cara, eu não tenho dinheiro para trocar bandeja completa. Se você tiver a opção aí, fala assim para o mecânico, coloca o dele na reta. Se você tiver a opção aí de trocar só o pivô, só a bucha, pode trocar. Agora a bandeja não. Vamos ver o que o mecânico te fala. Veja as respostas. Grave, tenha por escrito no WhatsApp, mande para mim. Ó, Renan, perguntei isso, olha o que o cara me respondeu. Olha o áudio que o cara me mandou. Mande para mim. Tem que tomar muito cuidado. Muito. E se você perguntar pro cara se tem a opção de colocar, só trocar só bucha, só bucha e só pivô, e ele falar, fornece, assim eu não troco, assim eu não vendo, tome cuidado com esse mecânico. Não para fazer esse serviço, para fazer todos os tipos de serviço no seu carro. Uma simples completar o óleo do motor, tome cuidado com o mecânico assim. E, agora, completando o vídeo, porque 90%, 80% dos carros vendidos atualmente, o pivô já é blindado, soldado na bandeja. É porque é muito mais fácil controlar a importação. Às vezes, óbvio que, igual depois eu vou dar um exemplo, que eu fui numa festa junina, acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu acho, mas não com esse título. Fui numa festa junina e estavam vendendo 2 tipos de espetinho de fruta. E tava eu, minha ex-namorada, meu primo, a namorada dele, meu sobrinho, minha sobrinha. Ninguém entendeu, porque um era mais caro que o outro, sendo que o óbvio era para um ser mais caro que esse, só que esse era mais caro. Eu, com a minha burrice no comércio, eu dei explicação para eles. A mulher que estava vendendo o espetinho, ela ouviu, ela falou, nossa, nunca, nunca ninguém soube responder. Sempre as pessoas questionam, nunca responderam. Hoje eu tenho essa mulher de prova, que ela me respondeu isso, foi em 2014, que eu fui na festa junina aqui do lado do autódromo de Interlagos. Essa mulher, ela falou, nossa, parabéns. Ela foi e me deu um espetinho, ela virou minha amiga, tem o WhatsApp dela, já peguei carro dela, é de uma paróquia, do padre, de um monte de gente lá por causa disso. Eu falei alto, a mulher ouviu, virei amigo dela, a gente conversa até hoje, tal. Um dia, eu não sei se eu posso falar o nome dela, mas um dia eu vou trazer ela para fazer um vídeo comigo e ela vai falar, hoje ela é casada com filho e tal, mas ela tá, eu vou tentar trazer ela para ela fazer um vídeo falando sobre isso, como foi essa história. Então é muito interessante. Então, por que hoje os carros estão fazendo isso? Não é por segurança do veículo, não é por segurança do cliente, não tem nada a ver. É por segurança jurídica, é por segurança financeira, é por outros tipos de segurança. As pessoas têm que entender, quando for falar do ramo automotivo, tirar o dinheiro da frente. O dinheiro não é o primeiro no ramo automotivo. Segurança jurídica, segurança jurídica, financeira, mas não de questão de vender mais, lucrar mais.
controle de estoque. Se você importa, se você tem uma importadora que importa bandeja, importa pivô, terminal, braço axial, você tem que comprar R$ 1 milhão por mês da China, de qualquer país. Você só vende pivô, só vende pivô, só vende pivô, só vende pivô. E as bandejas ficam no estoque. E a bandeja é um valor grande. Você pede pouco produto e já dá o valor mínimo do pedido. Então, é melhor vender, começar a fabricar carro que já vem com a bandeja com pivô. Na hora de você importar, você já importa bandeja com pivô. Então fica muito mais fácil controlar os pedidos mínimos. Em vez de ficar pivô R$ 30, R$ 40, R$ 30, R$ 40, R$ 30, R$ 40, você pega uma bandeja de 70, 80, 90. Então na hora de importar fica mais fácil. Você não fica vendendo só produto barato. Por isso que hoje em dia, você vai comprar alternador na concessionária, tenta comprar regulador de voltagem. Tenta comprar só a placa de diodo. Tenta comprar só estator. Tenta comprar. Não vem completo. Hoje tem concessionária que vende peça paralela, de qualquer marca. Vende, além de vende o cubo de roda da marca deles, vende a marca da própria concessionária, não da montadora, da própria concessionária, e vende outras marcas. Vende palheta que não sai nos carros originais. O carro original ele só sai com uma marca de palheta. Todos os carros da montadora saem com uma marca de palheta. Se vai na concessionária, vende 6 marcas de palheta. E não vende com a embalagem da concessionária, vende com a própria embalagem do fabricante. Você vai comprar pastilha, a pastilha que fabrica para tal montadora é uma marca para todos os carros. Você vai no balcão, eu tenho prova disso, vai fazer 2 semanas. Fui cotar uma pastilha para um... Ai, cara, qual é o nome do carro? Seria Cobalt. Fui comprar pastilha para um Cobalt. Cheguei lá na concessionária. Quantas marcas me ofereceram? Eu não vou nem falar o tanto de marca que me ofereceram. Mas me ofereceram as 2 marcas originais e mais algumas. Então, tome cuidado, gente. Tome cuidado, muito cuidado com essas coisas, com estratégia. Não acho. Sempre faço um vídeo para vocês falando assim. Vou fazer um vídeo. Quando você levar o carro na oficina, tudo que o mecânico falar, 50% já acha. Ele quer me ajudar. Os outros 50%, ele quer ajudar ele quer ajudar a empresa, ele quer ajudar outra coisa. Ou ele quer tirar o dele da reta, quer empurrar na reta, no rabo de alguém, quer dividir a responsabilidade com alguém. 50% ele quer te ajudar, os outros 50% não. Eu trabalhei com mecânicos, muitos mecânicos, por muito tempo, que eu acho 16 anos, eu acho muito tempo. E eu garanto para vocês, 50% quer te ajudar. Os outros 50% são milhões de motivos que provavelmente você nunca vai saber. Então, gente, o vídeo é somente sobre isso. Não lembro mais alguma coisa falando sobre esse assunto de bandeja, mas só finalizando. Eu não lembro se eu falei de verdade. Quando o mecânico te passar somente uma peça completa, não, o garantido é o completo, é melhor completo, só pode completo, faça perguntas. Eu não vou falar quais perguntas que vocês devem fazer. Fala assim, tudo bem, completo, só um minutinho. Desliga o telefone, vá para casa, ou saia da oficina, vá para casa e pense. Não precisa ficar pesquisando nada. Pense, fala, caramba, por que ele só está passando completo? Será que ele quer a minha segurança? Difícil. Provavelmente é a segurança dele. Para fazer o serviço mais rápido, para, rua. Fazer o serviço, rua. Tem que girar. Carro tem que girar. Principalmente se o cara cobra barato. Se um cara cobra R$ 90 para trocar uma bandeja, o outro cobra 50, cuidado. Não só cuidado com o preço. Cuidado, porque o de 50 ele pode estar querendo fazer serviço mais rápido para girar. Talvez ele ganhe mais no giro. Talvez não é só que a oficina tenha custo menor. Talvez, ele precisa ganhar no giro. Então, troca bandeja e rua. Mesmo que a bandeja seja mais barato.
Porque se o cara ganha no giro, ele precisa vender produto mais barato. Então não é que ele tem custo menor, ele ganha mais no giro. Uma oficina que já é mais organizada, ela não precisa ganhar tanto no giro. Oficina especializada. Oficina especializada ganha no giro? Não, a oficina especializada ganha porque ele cobra justo todos os carros. Vai trocar uma pastilha numa oficina especializada. 270 pau a mão de obra. Porra! 270 pau pra trocar uma pastilha? É. Ah, não quer? É rua. Vai ali do outro lado ali que um cara faz em troca de um almoço. Paga um almoço pro cara que ele troca a pastilha diferente do seu carro. Cada um, cada um. Eu não sei o salário de ninguém. Eu não sei o emprego de ninguém. Eu não sei a situação financeira de ninguém. Eu não tenho acesso à conta bancária de ninguém. Então, para mim é esse custo. Porque o lanche no McDonald's, você vai no McDonald's e compra lanche de R$ 6. Você vai numa hamburgueria que eu acho boa, o Madeiro, você acha, vai numa outra hamburgueria com hambúrguer 70 conto, 50 conto. E aí? Será que não tem diferença? Será que você não vê diferença? Eu já vi amigo falando, eu prefiro hambúrguer no McDonald's do que no Madeiro. Tudo bem. Eu vou dar risada desse meu amigo? Claro que não, gosto é gosto. Eu vou dar amigo, vou rir da cara dele? Eu tenho parente que fala, eu prefiro um carro popular do que andar num Mustang, do que andar num 300C, do que andar num Lexus. E já andou. E fala que prefere rodar em carro nacional. É loucura? Não sei. Mas ele falou, eu não ri, fiquei quieto. Falei, não, tudo bem, gosto é gosto. Então, gente, toma cuidado. Você tem que ir na oficina, você tem que tentar descobrir. Tentar descobrir. Pô, essa oficina, como é que ela funciona? Ela funciona com salário só fixo, ela funciona com comissão, esses caras recebem prêmio, esses caras recebem VR, VA, VT, esses caras recebem convênio, tudo depende. Então os preços, as pessoas têm que entender que lá na oficina mesmo do meu irmão, depois que começaram a gerenciar a oficina do meu irmão, cortaram um monte de benefício. Quando meu irmão vendeu a oficina, ele vendeu com. Ele vendeu, tinha 14 mecânicos. Tinha eu, ele, 14 mecânicos e os dois rapazes que compraram. Eu, meu irmão, 14 mecânicos e os dois pessoas que compraram. Tinha 14, 16, 18 pessoas. Semana passada a gente foi lá, tinha os dois caras que compraram e dois mecânicos. A gente perguntou pro mecânico, continua pagando isso? Não, cortaram esse benefício. Continua pagando isso? Cortaram o benefício. Continua pagando isso? Cortaram o benefício. Então, provavelmente a mão de obra que antigamente o meu irmão cobrava, eu cobrava 180, os caras estão cobrando 100, 90. Sabe o que a maioria dos clientes vão falar? O Renan, o irmão dele é explorador. Os caras é explorador. Só que os clientes, eles não vão ver. Porra, tinha 14 mecânicos, agora tem dois. Os custos não diminuíram, os custos continuam iguais. Realmente o Renan era explorador. Pô, o cara pagava isso, o cara pagava isso para funcionário, pagava isso, pagava aquilo, dava isso de prêmio, dava outro prêmio e cobrava 180, agora os caras cobram 100. Renan é explorador. Eu não tô falando isso irônico, não tô falando isso sarcástico, não tô falando de nenhuma forma. Eu tô falando isso porque existem pessoas que vão pensar isso. Não que vão pensar, que já pensaram. Então, gente, tome cuidado, fiquem espertos, questione e mais que questionar, pense, pense, pense muito antes de falar. Pense muito. Antes de você aprovar um orçamento, pense. Não precisa pesquisar. Ah, na Amazon tá mais barato. Não, gente. Não, sai disso. É muito difícil. O Brasil está ficando muito difícil, porque cada vez mais está tendo mais clientes assim, cliente que ganhando menos, cada vez mais as pessoas parecem que estão ganhando menos e elas estão ligando cada vez mais para preço. Tome cuidado. Não, não vá com isso. É segurança da sua família. Carro é segurança da sua família, sua. É um freio mal feito, bate o carro, esquenta,
você tá indo descendo a serra, rodando qualquer lugar, esquenta, você fica sem freio, uma suspensão batendo. Imagina você fazer uma viagem de 500 quilômetros, no meio da viagem começa a fazer um barulho na suspensão. Você vai ficar tranquilo? Você vai ficar rodando a 120? Você vai ficar rodando a 90? Se no meu carro começa a fazer um barulho na estrada de suspensão, eu paro o carro e chamo o seguro na hora. Eu não vou ficar rodando. Então será que vale a pena você, pô, economizei, você vai estar na viagem e fala assim, nossa, você está com a sua esposa e fala assim, nossa, levei o carro para arrumar, meu, economizei 500 conto. 500 pau eu economizei. Pô, a oficina lá que é, ó, facada no peito, sem dó. Sem dó. Aí, você tá viajando, o carro começa a fazer barulho. O carro dá um problema. Meia-noite, tá? Você, seu filho, sua filha, os seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai. Você tá viajando, meia-noite, 1 hora da manhã, o carro quebra numa rodovia que não tem luz, não tem telefone, não tem nada, você não tem seguro do carro. E aí? Aí eu tenho certeza que você vai falar assim, nossa, por R$ 500 eu estaria continuando a minha viagem. Então tome cuidado. Eu fui pra praia no final do ano passado, eu fui pro Guarujá. Na ida, eu vi mais ou menos 8 carros novos. New Civic, Tucson, BMW Série 3, BMW Série 1, Audi A1, tudo parado no acostamento com capô aberto. O outro com macaco levantado, tudo para olhar. A maioria, ou eu vi uma. Não sei se era RAV4, se era uma Hilux em cima do guincho. O cara, e assim, a gente passou, o trânsito estava meio parado, né? E a gente viu no acostamento o guincho pegando, não sei se era uma Hilux ou uma RAV4. Então, não estou dizendo que foi mexido em mecânico e que deu problema. Não, pode ter sido o carro original e deu problema. E passa Fusquinha, passa Brasília, passa Celta, passa Palio, passa só os carrinhos popular, tudo indo. Vai daqui no Ceará sem dar problema. E os carros novos, carro que eu acho caro, tudo para. Tudo não, né? Tudo, todos que eu vi pararam na estrada. Não vi nenhum carro popular parado no acostamento. Então tome cuidado. Às vezes você fala, pô, 500 pau eu economizei. Sim, às vezes você pode ter economizado 500 conto e, meu, 1 ano, 2 anos sem dar problema. Mas é muito difícil. Muito difícil hoje em dia você economizar e, e não ter problema. É muito difícil. Você não pode ter problema no que você arrumou. Você pode, o mecânico pode arrumar problema, pode trocar essa peça, começar problema em outro lugar, você achar que não é. Não, o mecânico nem mexeu nisso. O mecânico trocou pastilha. Começou o barulho na suspensão. Então, o mecânico trocou pastilha, o volante começou a trepidar. O mecânico trocou pastilha, o carro começou a puxar. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Vai achando. Vai achando que não tem nada a ver. Então é isso, gente. Esse vídeo está muito longo já. Eu vou fazer outro vídeo aqui pra vocês e daqui a pouco eu acho que eu já vou dormir. Desculpa. Amanhã eu faço mais vídeos pra vocês, tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Fiquem com Deus.